É um país fruto de uma ruptura violenta. Histórias de genocídio, ódio étnico e a guerra civil refletiram-se em todo o mundo. Naquela época teria sido difícil imaginar a Sérvia como parte da União Europeia. Apesar de permanecerem muitos obstáculos e de ser difícil esquecer o passado, cerca de 20 anos depois está a caminho da adesão. Vim a Belgrado para discutir o futuro com o primeiro-ministro Aleksandar Vučić. Senhor Primeiro-Ministro, obrigada por estar connosco em Global Conversation. Colocou como objetivo a adesão. Quando é que acredita que acontecerá a adesão à União Europeia? Não é uma questão de tempo, mas de conteúdo, e estamos a fazer o melhor possível para permanecer firmemente no caminho da União Europeia, para cumprir todas as nossas obrigações e aceitarmos os valores europeus no nosso país. Tem havido alguma fadiga sobre o alargamento da União ao nível da Comissão Europeia, mas ao mesmo tempo o senhor parece cansado com o processo e disse que não se sente respeitado pela União Europeia. Porquê? Porque sou muito honesto e sincero e não escondo nada na frente de ninguém. Há vários políticos da região e da Europa de Leste ou do Sul que bajularam sempre os funcionários da União Europeia, dizendo sempre coisas boas. Eu só digo o que penso. O que é que o está a aborrecer? Falou em fadiga em relação ao alargamento. Existe também algum cansaço paciente neste país. Sim, fizemos muitos esforços, vamos iniciar muitos empreendimentos. Investimos não apenas o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força política. Iniciamos as mais duras e mais severas reformas económicas na Sérvia. Registamos progressos no diálogo com os albaneses do Kosovo e apercebemos que não estamos a ser respeitados, que isso não devia ser esperado, mas pensámos que isso seria o normal. Sobre a normalização das relações com o Kosovo, pois esse é um dos maiores problemas, as relações parecem tudo menos normais. Isso vai tornar-se num obstáculo intransponível para o seu governo? Creio que alcançamos muita coisa, embora não fosse uma questão fácil para nós. Era um assunto muito difícil, mas continuamos com o diálogo com os albaneses do Kosovo. Conseguimos finalizar, há muito pouco tempo, o acordo sobre a justiça e o sistema judicial. Assinámos um plano de implementação, resolvemos um problema de proteção civil, resolvemos um problema de orçamentos municipais em 4 municípios do norte, municípios sérvios, no norte do Kosovo. Estamos ainda em negociações sobre as questões da energia e telecomunicações. Um relatório recente da Comissão Europeia sobre a Sérvia destacou, e passo a citar, é importante que o diálogo ao mais alto nível recomece. Podemos presumir então que esse diálogo não existe, pois recentemente era suposto que o antigo primeiro-ministro do Kosovo, agora ministro dos Negócios Estrangeiros, Hashim Thaçi, assistisse a uma reunião na Sérvia sobre a reconciliação regional e foi impedido, pois descobriu que podia ser preso. Não há diálogo ao mais alto nível, senão ele teria ido. Há diálogo ao mais alto nível todos os meses, 2 vezes ou 3 por mês. Mas ele sabia que isso iria acontecer, porque tem o veredito desde 1999. Não era nada de novo para ele. É uma espécie de jogo político e ninguém se surpreendeu. Nós falamos uns com os outros. Encontrei-me com ele, creio que umas 32 vezes. Foi uma provocação? Sabe, quando você fala comigo, eu utilizo um estilo diferente. Eu não critico os outros da região, nem mesmo se precisar de lhes responder. Tento evitar isso. Ele disse que era uma falta de vontade política da sua parte. Falta de vontade política. Mas gostaria que víssemos que o governo estaria em condições de abolir vereditos. Não acredito que seja uma espécie de valor democrático do qual nos possamos regozijar. É algo que todo mundo criticaria e isso não era um facto. Ele sabe que eu estava disposto a encontrar-me com ele quando e onde ele quisesse. Mas não aqui.
Claro que não aqui, pois existe aquele mandado e ele sabe disso desde o início. Foi uma espécie de questão política para ele. Politicamente, a questão do Kosovo é muito complicada, mas penso que para os sérvios seja também uma questão muito emotiva. E isso foi bem evidenciado em outubro do ano passado, durante o jogo de qualificação para o Euro 2016 entre a Sérvia e a Albânia. Uma pessoa do público lançou um drone com a bandeira albanesa. Foi uma terrível provocação que fizeram connosco. Fizeram-no nessa altura de propósito, mas creio que reagimos muito bem. Protegemos tanto os jogadores como os adeptos albaneses e ninguém se feriu. Isso mostra que é uma questão muito emocional para os sérvios. Isso mostra que alguém nos quis provocar, mas mostra também que estávamos muito calmos, não fomos agressivos e depois disso, depois de 70 anos, Edi Rama veio pela primeira vez a Belgrado e recebi-o e encontrei-o uma segunda vez aqui em Belgrado. Dentro de 10 ou 15 dias vou a Tirana e essa será a primeira visita de um primeiro-ministro da Sérvia depois de 80 anos, ou algo assim. Os sérvios apoiam o desanuviamento com o Kosovo? Não posso dizer isso, mas, para ser honesto, o meu trabalho é cuidar dos interesses deste país e fazer algo para o bem do nosso povo. E não importa se isso se enquadra na maneira de pensar de todos neste país ou se todos os outros iriam concordar ou não com alguma coisa. Estamos encarregados de lidar e entregar resultados reais ao país e queremos ter uma região calma e estável. Precisamos disso. Aproxima-se o 20º aniversário do Acordo de Paz de Dayton e também do massacre de Srebrenica. Quando é que será possível a região colocar o passado para trás das costas e conseguir alguma espécie de conclusão? Posso dizer que esse é o primeiro pilar da política do governo sérvio, que é a estabilidade política e regional, e investimos muito nisso. Em primeiro lugar, pela primeira vez em 70 anos, o relacionamento com a Albânia não é muito mau. Conversámos várias vezes, não só em Bruxelas, mas também aqui em Belgrado. Agora vamos continuar com o nosso diálogo em Tirana. Fazemos o nosso melhor para apoiar a integridade territorial e a soberania da Bósnia-Herzegovina. A República Sérvia é uma entidade da Bósnia-Herzegovina e consideramos ser fundamental para a estabilidade da região estabelecer o diálogo com a Bósnia. Temos um bom relacionamento com os montenegrinos, o melhor desde que se separou da Sérvia. Temos boas relações com a Macedónia, com a Hungria, a Bulgária e a Roménia e criámos o grupo de Craiova. A Sérvia nunca teve um relacionamento melhor com os vizinhos. Mas essa tensão étnica continua a fervilhar e a explodir recentemente. Claro, é por isso que estou a enfatizar isso. Não se pode matar as emoções das pessoas, mas temos de fazer alguma coisa contra isso. Estes aniversários que mencionei, os 20º aniversários do Acordo de Paz de Dayton e de Srebrenica, e o 20º aniversário da Operação Tempestade, quando centenas de milhares de sérvios foram expulsos da Croácia, é também este ano. Foi ministro da Informação de Slobodan Milosevic. Quando olha para essa época, fica desconfortável? Sente alguma vergonha do seu papel nesse período da história? Sobre ser ministro da Informação, é muito fácil responder. Sinto-me desconfortável com uma lei de informação que propus nessa altura. Senti-me muito desconfortável, mas fui muito sincero com o meu povo. Era uma lei de informação muito estúpida e confessei isso ao meu povo. Disse isso milhares de vezes. Reprimir os médias estrangeiros.
De certo modo permitiu isso. Não foi para esse fim, não foi deliberado, mas de qualquer maneira levou-nos a tais consequências e é por isso que eu o disse abertamente e publicamente. Não o escondi. E quanto ao tempo, Mas não tive nada em comum com as guerras. e em relação às suas declarações na época no Parlamento, há um vídeo consigo a incitar a comunidade internacional em que adverte que por cada sérvio assassinado, 100 muçulmanos seriam mortos. Foi retirado do contexto. Claro que tenho algumas declarações estúpidas, mas aquela foi absolutamente retirada do contexto. Não disse aquilo. Não daquela maneira, não naquele contexto. Não estava a esconder tudo. Estava ali a dizer muitas coisas estúpidas. Existe agora suspeição por causa do seu papel como Ministro da Informação. E recebemos esta pergunta de Alexander Kokotovic, que diz como é que compara a atual situação da liberdade de imprensa, dos média, com a época em que era Ministro da Informação. Creio que é muito fácil dizer algo contra mim, mas posso dizer que há total liberdade de imprensa no país. Claro que se pode sempre melhorar e farei o meu melhor para assegurar isso. Podem criticar-me da maneira que quiserem em todos os média e não há qualquer problema. Então, por que é que num relatório recente da União Europeia sobre o progresso existem preocupações, e passo a citar, sobre a deterioração das condições para o pleno exercício da liberdade de expressão, e por que é que a Sérvia caiu 13 pontos no Índice Mundial sobre a Liberdade de Imprensa? Digam o que disserem, nós conciliámos 3 leis diferentes. 3 leis sobre os média com a Comissão Europeia que passaram no Parlamento. Mas na realidade fazer passar leis é uma coisa, mas a realidade no terreno é outra. Os médias são livres? Isso é o que eu penso, mas é claro que muitas pessoas vão discordar comigo. Estou sempre pronto para ouvir todas as observações deles e, se possível, para estabelecer melhores condições para eles. Não tenho medo disso. Então, por que é que acusou algumas vezes os média de serem mentirosos? Não. Eu digo para alguém, quando alguém me diz alguma coisa que não é verdade, eu apenas respondo. Creio que isso é democracia. Tenho o direito de dizer o que penso, ou será que isso é proibido? Creio que não. Outra parte integrante do processo de adesão à União Europeia é, obviamente, alinhar a política externa sérvia com a da União. Houve uma grande preocupação na UE sobre as sanções impostas à Rússia por causa da Ucrânia. A Sérvia escolheu não fazer isso. Gostaria de trazer a questão de Hamed Alfin, que pergunta se a Sérvia deve harmonizar a sua política externa para ser igual à da União, e gostaria de acrescentar: ficariam na situação de terem de seguir as diretrizes europeias nestas situações, e isso seria desconfortável para a Sérvia? A Sérvia está a fazer isso. Ainda não somos membros da União Europeia e temos de salvaguardar os nossos interesses. Nós apoiamos a integridade territorial da Ucrânia. Penso que agimos com muita responsabilidade. Falei com Petro Poroshenko. Eles apoiam também a nossa integridade territorial. Mas em relação a esta questão das sanções, quanto mais avança, mais... Nós precisamos de salvaguardar a nossa sobrevivência económica. E vamos dizer que a Holanda impôs sanções à Rússia. Eles vão receber bilhões de apoios da União Europeia. Vão apoiar-nos com 1.000 milhões para os nossos produtos agrícolas? Não creio. Isso significa que temos de pensar nos nossos camponeses, nos nossos agricultores e no nosso orçamento do Estado. Mas pode ter de escolher entre a União Europeia e a Rússia. A sua amizade com Vladimir Putin pode ser o preço a pagar? Está a falar de que tipo de preço? Pois não é uma espécie de posição de equilíbrio. Estamos no nosso caminho para a União Europeia, que é o nosso objetivo estratégico, mas sim, por outro lado, gostaríamos de preservar boas relações com a Rússia. Não se trata de um relacionamento pessoal ou algo parecido. Acredita que as duas coisas são possíveis e que pode, nesta situação, manter um pé em cada campo? Não se trata de manter um pé em cada campo. Estamos no nosso objetivo estratégico, que é o caminho da União Europeia, mas sim, gostaríamos de ter bom
bom relacionamento com a Rússia. Eu disse isso publicamente sobre o nosso caminho da União à frente de Putin, muito abertamente, assim como disse também à frente Angela Merkel, que gostaria de preservar boas relações com Putin. Essa é a nossa política. Em relação à economia, a Sérvia tem vindo a sofrer com a crise económica desde 2009. O seu governo impôs duras medidas de austeridade. Temos visto, se olharmos para a situação na Europa, que a austeridade não tem funcionado de forma tão eficaz como seria de esperar. A crise económica persiste. Por que é que está tão confiante de que as medidas de austeridade vão funcionar na Sérvia? Vejo os primeiros resultados e vejo que o FMI mudou a sua previsão sobre a nossa taxa de crescimento. Foi no início -1, em seguida -0,5 e agora é 0. Estou certo de que vai sair da recessão ainda este ano e quando se faz isso num ano com medidas de consolidação fiscal é uma espécie de pequeno milagre e tenho a certeza que vamos consegui-lo. Todos os países na mesma situação do seu precisam do apoio da população e há preocupações em relação à fuga de cérebros, em que os mais brilhantes estão a sair da Sérvia. Adriana pergunta o que está a fazer para evitar que estas pessoas abandonem a Sérvia. Estamos a fazer o melhor possível. É um caso da Sérvia, mas não só. Está a acontecer o mesmo na Roménia, Bulgária, Polónia e em todos os países do sudeste da Europa. A melhor maneira de combater isso é garantir um melhor ambiente de negócios no país, de modo a alterar as perspectivas económicas, a dar esse tipo de esperança à nossa população. E é isso que estamos a fazer. Espero que dentro de 2, 3, 4 ou 5 anos, muitas dessas pessoas voltem do estrangeiro, porque terão aqui as mesmas condições que encontram em países da Europa Ocidental. Parece muito cansado. Dá a parecer que o trabalho de liderança é exaustivo. É exaustivo? Não quero parecer muito cansado. Pensei que estava sempre pronto para lutar pelas minhas ideias e talvez eu seja um pouco mais lento do que você esperava, mas estou sempre cheio de energia, pronto para lutar por um futuro melhor para o povo da Sérvia e não tenho problemas com isso. Como mencionamos, começou sob Slobodan Milosevic, agora tem de levar o seu país por um caminho diferente. O que faz um bom líder, na sua opinião? Como Margaret Thatcher costumava dizer, nem sempre as decisões mais populares são as melhores decisões. E estas medidas de austeridade que começámos a implementar em obras e reformas económicas duras, nem todas as medidas foram bem acolhidas pelos sérvios. Depois de tudo, tenho a certeza de que a população vai perceber que estas medidas foram as melhores que poderíamos tomar. Se falar sobre a estabilidade regional, a reconciliação, as pessoas realmente não querem ouvir falar sobre isso. Mas eu não me importo. Vou continuar, porque acredito que esta é a melhor política e é a única que vai trazer resultados reais. Um futuro melhor e uma vida melhor para o povo sérvio. Finalmente, Stephen pergunta se está orgulhoso dos seus feitos. Estou sempre a fazer o melhor que sei e a criticar-me. A autocrítica é algo com que vivo. Dou o meu melhor para fazer algo que seja importante para o país e há outras pessoas que poderiam avaliar isso e que poderiam fazer uma estimativa real disso, não eu. Prime Minister, many thanks for joining us. Thank you very much.